palavra do retiro? Posso? 2 Coríntios 12. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno. Alguns vão me chamar de pastor, mas você pode me chamar de Bruno, não tem problema nenhum. Sou pastor nessa casa. Você é pastor presidente? Não, o presidente é o Lula. Eu sou só o pastor dessa casa. Já foi o Bolsonaro, agora é o Lula. Eu sou só o pastor dessa casa. Eu sou o pastor, pastor é a pastora dessa casa, pastor Júnior é pastor dessa casa. Só isso, irmão, em nome de Jesus. Para você estar visitando a gente, essa casa tem 5 aninhos, já faz 6. Essa é a primeira casa de Deus. Nós estamos aqui em Curicica, a segunda nasceu, estamos lá em Guaratiba. E a terceira nasceu, nós estamos lá no Recreio também agora, em nome de Jesus. E já, em breve, você será enviado para mais algum lugar em nome de Jesus. Amém? É um pessoal animado. Olha lá, até a criança ficou animada lá, viu? 2 Coríntios 12, verso 9, é um texto muito famoso, que você está acostumado, que diz que o apóstolo Pedro tinha um espinho na carne, um mensageiro de Satanás. Tem gente que vai falar que era a sogra dele. Eu achei que era meio pesado essa brincadeira e prefiro não fazer. Então, pastor, eu quero um espinho na carne. Um espinho na carne. Mas o que você acha que era? Não acho nada. Um mensageiro de Satanás, isso me basta. Eu não sou um homem de ficar adivinhando o que está escrito. É o mensageiro de Satanás, um espinho na carne, orou por 3 vezes e Deus falou, minha graça te basta. Fala assim, sabe qual é a minha diferença para o apóstolo Paulo? É que o apóstolo Paulo orou por 3 vezes algo que Deus não queria fazer. E eu estou há 2 anos e não entendi isso ainda. Pegou? Deuteronômio 12, verso 9, diz assim, então ele me disse, a minha graça te basta. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, porque sobre mim repouso, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Nós vivemos numa sociedade em que nós somos ávidos por conexões. E a conexão funciona sempre assim. Você pega o seu talento e vai buscar alguém que tenha algo melhor do que você, mas com talento também. Nós vivemos numa sociedade que as pessoas têm medo de falar no que são ruins. Nós fazemos amigos por aquilo que eles são bons. Estou mentindo? Mas Deus não é homem, graças a Deus. Porque Deus está olhando a sua fraqueza. Deus falou assim, o meu poder se aperfeiçoa na sua. O problema é que você vai a Deus mostrando para Deus qual é o seu dom, quando você deveria ir a Deus mostrando para Deus sua fraqueza. Deus está falando, sempre que você afirmar que você é fraco em algo, eu posso derramar poder nisso. O problema é que você acha que Deus vai derramar poder naquilo que você é bom, e Deus quer dar poder naquilo que você é ruim. Porque, infelizmente, a igreja evangélica não passa de fariseus tentando impressionar a Deus. Eu vou dar um exemplo. Que proveito teria eu para Deus se eu fosse muito bom em falar em público? Pastor, como assim, pastor? Eu sou altamente tímido. Ou era? Pegou o problema? E eu nunca quis essa posição. Que proveito teria para Deus? Pastor, você lê tão bem. Eu venho de uma família bem complicada para a leitura, irmão. Meus pais são praticamente analfabetos. Então entenda, a palavra poder aqui é a palavra grega chamada dunamis, que vem da etimologia da palavra dinamite. Então Deus está falando, sempre que você conseguir falar para mim o quanto você é fraco, ou aquilo que você é fraco, eu vou instalar lá uma dinamite. Então toda a brecha que você tiver, eu vou chamar assim, na sua vida, e você falar, eu sou tão tímido, instauração de dinamite. Eu tenho problema, eu sou gago, dinamite.
Ai, eu sou ciumento. Dinamite. Ai, meu casamento tem um problema. Dinamite. Ai, Deus me cura porque eu estou usando drogas. Dinamite. Como é que acende dinamite? Como é que acende dinamite? Com o quê? Com o quê? Fogo. Ah, você entendeu, não, irmão? Aí você veio ontem pro retiro e fogo. Vira para esse irmão que está ao seu lado e fala assim: o segredo é você ter coragem de falar o quanto você é fraco. Mas você quer se amostrar achando que é alguma coisa? Não tem poder. Porque uma coisa é conhecer o poder, outra coisa é conhecer o poder aperfeiçoado. O meu poder se aperfeiçoa. Olha só porque você está até conhecendo o poder, mas a hora que você gritar que você está fraco, Deus fala: opa, poder aperfeiçoado. Amém? Posso começar a pregar? Eu quero continuar o retiro. Só algo que eu fui dormir hoje, isso veio do meu coração. As portas do inferno não prevalecerão. Lucas 2, verso 42. Você crê em Jesus? Diga amém. Você crê que Jesus é o Cristo? Diga amém. Nós somos a igreja? Diga amém. Pastor, eu sou a igreja. Não, você não é a igreja. Nós somos a igreja. A parede não é a igreja. Nós somos a igreja. Se nós estivermos lá fora, a igreja está lá fora. Se nós estivermos aqui dentro, a igreja está aqui dentro. Não, eu sou da igreja pentecostal, tradicional, do 8º dia. Não, você é a igreja do Senhor. É que o nome da igreja em que você está, ele é sugestivo, porque ele é bíblico, casa de Deus. Nós estamos na casa de Deus, nos basta. As pessoas perguntam assim para mim: pastor, você é o quê? Você é pentecostal, batista, tradicional? Eu costumo dizer que eu sou original. E tá muito bom. Irmão, coisa chata. As pessoas querem sempre te intitular alguma coisa. Pastor, você é evangélico? Não, o nome disso é o Ibope que fala quantos evangélicos tem no Brasil. Eu sou filho de Deus. A não ser que você encontre na Bíblia os evangélicos. E eu só estou encontrando os filhos. Pastor, mas nos intitulamos evangélicos. Porque temos um CNPJ, demonstrar que somos uma igreja para estar aberto e eu poder estar pregando aqui. Só coisa chata. Nada além. Eu estou animado hoje. Lucas 2, verso 42 diz: quando Jesus aos 12 anos, vamos ler o 41. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que os pais soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia. Então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém a procurar. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo e interrogando-os. 49. E eles responderam: por que fizeste isso conosco? E eles responderam, vamos ver o 48. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: filho, por que você fez isso conosco? Teu pai e eu, aflitos, estávamos à tua procura. Ele lhe respondeu: por que me procuravam? Vocês não sabiam que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam eles, porém, as palavras que Jesus disse. E desceu com eles para Nazaré, e Jesus era submisso. Sua mãe, porém, guardava todas as coisas no coração. 52. E crescia Jesus, e em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e diante dos homens. Fala assim: Jesus crescia em estatura, sabedoria e graça. Por quê? Porque o texto vai dizer: porque era submisso.
Está escrito. E ele era submisso e crescia em estatura, sabedoria e graça. Qual é o problema da igreja? É que ninguém quer submeter a nada, mas quer crescer em estatura, sabedoria e graça. Não existe crescimento sem submissão. Porque todo mundo que quer crescer, primeiro tem que submeter. Esse é o problema da igreja. Esse texto é um texto muito famoso. Eles subiam de tempos a tempos na festa de Jerusalém. E aí, o Zé e a Maria esqueceram Jesus. Isso é ótimo, irmão. É ótimo. Esqueceram o menino Jesus, 12 anos. Jesus ficou 3 dias desaparecido. 3 dias. Está escrito. Eu não vou dizer que o Zé e a Maria eram irresponsáveis, porque eu não acho que por uma atitude alguém pode ser caracterizado completamente como irresponsável, ainda que tenha atos de responsabilidade e tenha que voltar à confiabilidade. Mas eu já ouvi muita gente pregar sobre irresponsabilidade, mas eu acho que eles tiveram atos e depois comprovaram que não eram irresponsáveis, amém? Mas eu não quero falar disso. O que eu quero te fazer entender é que em algum momento da viagem eles deram conta que a criança Jesus desapareceu. 3 dias procurando Jesus. 3 dias. 3 dias. Quando chegaram no templo, que eles tiveram que voltar para a festa, Jesus estava sentado ensinando para os doutores da lei. E diz a minha Bíblia, a sua, que não é que ele estava ensinando, ele estava respondendo pergunta. Irmão, a criança de 12 anos. E aí a Maria vai até o Jesus e fala assim: meu filho, eu e seu pai estávamos se procurando. Você não sabia que eu tinha que cumprir os negócios na casa do meu pai? Bom, você é meu filho, eu acho que tinha tomado uma, não é possível. Bom, se coloca na posição. Só que a pergunta foi tão espiritual que a Bíblia diz que eles nem entenderam, não compreendendo o que ele dizia. Olha que fantástico. Jesus ali não só estava surtando os doutores, mas surtando pai e mãe. Vira para esse irmão alçado e fala assim: se ninguém te entende, pode ser que você está totalmente errado ou totalmente certo. Ore. Desapareceu 3 dias. Eu imagino que a pergunta da Maria para o Zé é intimidade isso, tá? Ô Zé, o Zé é o José, tá? Ô Zé, cadê Jesus? Aí o pai mais despreocupado: tá com os primos ali na frente, tá com os companheiros, é o que o texto diz, eles achavam que tá com os companheiros na frente. Eu vou andar um pouquinho mais rápido para saber se eles estão, e não acharam Jesus. E aí eu quero acreditar que eles, não é que eles foram irresponsáveis, e sim foram distraídos. Eles se distraíram e não viram que a criança ao lado deles. A grande pergunta e primeira de hoje é que, se eu te fizesse a mesma pergunta: onde está Jesus? Você sabe onde ele está? A grande questão é que o José e a Maria sabiam porque não podiam perder ele de vista. Aí você sabe? Nós vivemos uma sociedade muito dinâmica, em que tudo ocorre o tempo todo para nos fazer esquecer de Cristo. Problemas, afazeres, sua família, seu excesso de atividades, muita coisa acontece para nos perdermos dele. Irmão, toma muito cuidado com aquilo que tira a sua atenção
de Jesus. O problema é que isso nem sempre é bom ou mal. Podem ser coisas boas, mas por fim, nós acabamos tirando os olhos dele. Vira para esse irmão ao seu lado e fala para ele: não importa o que aconteça, jamais tire os olhos de Cristo. E esse texto, Deus me levou a um outro texto em que as pessoas olhavam para Cristo. Só que agora, começando a se perguntar e entender quem Cristo era, como está escrito em Mateus 16, verso 18, e esse é o grande texto de hoje. Se você trouxe caderno, você vai entender o porquê. Se você não trouxe, que Deus tenha misericórdia da sua vida. Eu quero ler a partir do verso 13. Mateus 16, verso 13. Você abriu, diga amém. Você não abriu, diga não tem. Não sei, né, irmão? Então a Bíblia hoje em dia, irmão, está difícil. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem o povo diz ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns, João Batista, outros, Elias, e uns outros, Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Marca essa frase aí na sua Bíblia. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o... Jesus vira para os discípulos e fala: o que estão dizendo aí que eu sou? Quem eu sou? E aí vem uma pergunta geral. A pergunta é para todo mundo, a resposta é de todo mundo. Uns estão dizendo que você é o João, primo dele. Outros, que você é o Elias, com certeza o maior ou um dos maiores profetas do Velho Testamento. Outros, Jeremias, ou um dos profetas. E aí Jesus larga a opinião da multidão e vai para a opinião deles. E perguntam: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí o Pedro é fantástico, irmão. Tem hora que a gente quer matar o Pedro, mas tem hora que você fala assim: você é sensacional. Ele pula na frente de todo mundo. Fala: tu? Olha a intimidade, tu. Não, presta atenção, você está falando com Cristo. Tu. Quem vocês dizem que eu sou? Tu és o Cristo. Não, presta atenção, irmão. Olha o nível de intimidade. Presta atenção. Ele está de... porque a revelação veio a ele. Quando veio, ele sabia quem era. Quem vocês dizem que eu sou? Ele pula e fala: tu és o Cristo. Meu irmão, intimidade vai chamar Deus de tu, irmão. Vou te falar. Tem que ser muito íntimo. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E aí Jesus fala: com certeza você não tem capacidade nenhuma de falar isso. Não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Então eu te digo: tu és Pedro. Você entendeu? Se tu és o Cristo, com o mesmo nível de intimidade que você me trata, eu te trato. Já que você entendeu quem eu sou, eu te digo quem você é. Então entenda, você nunca vai entender quem você é até você conhecer e entender quem Cristo é. Então agora ele fala: tu és o Cristo, e Jesus responde: tu és o Pedro. Irmão, fantástico isso, irmão. Tu és o Pedro. Por que Pedro? Porque a palavra Pedro vem da palavra Petros, pedra. E sob esta pedra, o problema é que a igreja romana, apostólica romana, ela achou que essa pedra era o Pedro. Porque no jogo de palavra, ele fala: tu és o Pedro, em grego, pedra.
Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pronto, primeiro Papa. Só que Jesus não estava falando que iria edificar a pedra sobre esta pessoa, Pedro, e sim sobre esta revelação que Pedro disse: tu és o Cristo. Porque a igreja está edificada sobre a revelação de que nós entendemos que o Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí ele fala: sobre esta revelação, sobre esse fundamento, que eu sou o Cristo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não... Aí vem a sentença, tem uma sentença. A sentença é: se você entendeu que eu sou o Cristo, a sentença é: e eu edifico você debaixo dessa revelação, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Porque eu edifiquei ela. E o que você ligar na terra... O problema é que tem muita gente querendo fazer oração na terra para ligar no céu, que sequer conhece Jesus como Cristo. Não passa de oração vazia. Porque essa oração, ela está numa condicional. É o mesmo raciocínio. O interessante é notarmos que até aqui ninguém tinha dito que Jesus era o Cristo. Isso é fantástico. Porque hoje, vocês vêm aqui para a igreja, vocês estão acostumados com o vocabulário apostólico. Cristo, 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 Cristo. As pessoas que vêm de fora se assustam. Vocês falam tanto de Cristo. Se você vier domingo que vem, nós vamos falar de... E no outro domingo? Na sexta? No retiro? Não tem outro assunto? Não. Que coisa chata. Igreja da esquina. Vasco está a falar lá sobre dinheiro, demônio, e eu só falo sobre Cristo. Porque a igreja só pode ser edificada sobre essa revelação. Tu és o... Se tu és o Cristo, tu és minha igreja. Mas pastor, e quando a gente tem vitória? Na cruz do Calvário, te basta. E quando é que eu sou abençoado? Na cruz do Calvário. Eu não posso perder a bênção? É sério mesmo? Jesus morreu para você perder a bênção? Sério. Pastor, mas tem que aprender a correr atrás da bênção. É falta de Bíblia. A Bíblia diz que as bênçãos vão correr atrás de você. Pastor, mas eu gosto muito de um sinal. Gente orando, gente caindo, gente profetizando. Gosto. É porque tem gente que saiu da macumba para a igreja evangélica com o mesmo fundamento. Lá escutava uma profecia, aqui escuta outra. Fica de igreja em igreja procurando profeta. E nada contra. Tiver que entregar coisa, eu entrego. Pessoa que sabe disso. Tem mais nada disso. Agora, você quer igreja? Não escolha uma igreja por relacionamento social. Igreja é palavra. Escolha uma igreja onde está Cristo. E se eu não tiver amigo? O amigo da Bíblia ficou fora do reino, era João. Pastor, então não podemos fazer amigo? Não, eu espero que nós sejamos amigos. Mas não fique aqui porque você é meu amigo. Pode ir para o lugar, pode ir para onde você quiser. Continue sendo seu amigo em outro lugar. Esteja aqui não porque temos aliança de alma, porque temos aliança no Espírito. É por isso que a gente está já 3 anos sem tirar dízimo e oferta. Acaba o culto, você quer ofertar, oferte, você quer dizimar, dizime, e é um problema seu. Sabe por quê? Porque não queremos trabalhar com dinheiro emocional nessa casa. Se acabar o culto, você achar que precisa de uma palavra para te emocionar, para você dizimar e ofertar, isso não é uma igreja não, amigo. Me perdoe. E eu gastaria muito tempo dando dízimo e oferta. A gente já prega mais de 1 hora, não tem necessidade. Entenda, é a primeira vez que alguém escuta: tu és o Cristo. Jesus em 30 anos não escutou: tu és o Cristo. É a primeira vez. É por isso que ele fala: não foi carne nem sangue, mas meu Pai. Até aqui não existia relato na história de que um homem poderia ser o Cristo. Hoje é fácil pensar isso. Naquela época
Não havia relato sobre isso. Ah, pastor, mas os textos se juntam todo. Hoje é mole você juntar eles, eu quero ver naquela época. Você não tem que pensar como você pensa hoje, sabendo que Jesus é o Filho de Deus, que Ele morreu, que Ele é o... Você tem que pensar que alguém falou isso pela primeira vez. Não havia relato. Isso, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus fala, tu és o Pedro. E sobre essa revelação, sobre essa pedra, eu vou fundamentar a minha igreja. Então entenda, não tem como edificar a igreja se não for em Cristo. Entenda, eu falei isso tem umas 2 semanas e foi um choque. A igreja vai ter que sair do evangelho cristocêntrico. Pastor, que isso? Porque no evangelho cristocêntrico, Cristo é Ele está no centro e você admite um monte de coisa em volta. É tempo da igreja se levantar com um evangelho em que Cristo seja único e tudo, não haja nada em volta. Nada. Porque Deus não vai edificar a sua igreja com um evangélico em que eu admita coisas em volta. Essa é a igreja brasileira. Em que a gente vai para a igreja para fazer conexão financeira. E lá está cheio de empresário, culto dos empresários. Vou lá porque eu vou arrumar alguém para vender alguma coisa. Ai, culto não sei o que, para eu ganhar dinheiro. Ai, culto do demônio, eu vou ficar perto das pessoas que são demônio. Não, irmão. Só há uma edificação sobre a igreja, Cristo e nada além disso. Pastor, eu estou há 20 anos no evangelho, nunca ouvi isso. Talvez você nunca tenha ouvido o evangelho. Com todo o respeito ao que você ouviu. O fundamento da igreja é Cristo. E quando eu entendo que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, a sentença se abre. As portas do inferno não prevalecerão. Jean, John e Gustavo, vem cá. Fica aqui olhando para cá. Segura ele. Você vem para cá, você vem para cá. Fica olhando para ele. Longe, mais longe. A igreja você vai cantar sexta-feira, tem que se arrepender, tá, filho? Você é um dos ministros da conexão, então assim, a porta do inferno. E só a ministra de louvor, líder do ministério, falou misericórdia, mas ninguém, você percebeu? Sua mãe está aqui hoje não, né? Não, continuava sendo só a Amanda. Nem seu líder falou, graças a Deus eu estou aqui e você está ali, olha lá. Olha lá. Esse aqui é ninguém. Olha para mim. O texto é assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus. A sentença é: as portas do inferno. Então presta atenção. A igreja está aqui, irmão. Culto, 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 retiro, 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 culto, 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 retiro, retiro, voando. A igreja aqui, ó, grandona, ó. Ele está pequeno, mas a igreja focaliza aqui, grandona. Estica a mão. Estica a mão. Você não, ele. Presta atenção, aqui ó. A porta. A palavra prevalecer é a palavra grega ficar de pé. Então quando Deus dá essa sentença sobre a igreja, Ele está dizendo: se você entendeu que eu sou o Cristo, essas portas não podem ficar de pé. A pergunta, se você tem percepção só, é: o Gustavo, como igreja, consegue derrubar essa porta, sim ou não? Não. Por quê? Vai. Por quê? Porque ele está longe.
Você sabe qual é o problema? Esse é o dilema da igreja evangélica brasileira. Nós estamos há décadas preparando uma igreja dentro dela, para ela mesma, quando a igreja deveria estar no mundo, tirando tudo quanto é porta do inferno do mundo. O seu trabalho é uma oportunidade de derrubar a porta do inferno lá. Os seus amigos são oportunidades de derrubar a porta do inferno lá. Você entrou na faculdade, é uma oportunidade de derrubar a porta do inferno lá. O problema é que essa igreja preparada e sustentada e num ciclo de dentro da igreja jamais vai derrubar essa porta. E essa porta, a nossa geração segue crescendo. Fica aí. Crescendo. Crescendo. Por quê? Porque a igreja está muito longe de derrubar a porta do inferno. E aqui, ó, cada vez mais robusta. Você não, a porta. Já cresceu rapidinho, né? Vaidade, vaidade, tudo vaidade, tudo vaidade, tudo vaidade. O problema é que de alguma maneira você que é evangélico faz tempo, você acreditou que essa porta tem capacidade ofensiva contra a igreja, que essa porta se move, que essa porta pode ir contra a igreja. Só que a palavra fala que ela não pode prevalecer. Nunca diz que ela se movimenta. Você que acreditou que ela pode andar. A porta do inferno apareceu lá na minha casa. Essa semana eu estava no mercado, eu ri sozinho. Aí estava uma senhora com uma criança de 10 anos. Meu irmão, aquele moleque era o aço. Precisava se batizar para ontem. Meu irmão, ele pegou os arroz, botou no chão e ela falou assim: olha para mim. 70 vezes 7 acabou para você. Meu irmão, rapaz, eu morri de rir. Eu falei: filha, é mentira, não acabou não. Ela: você falou com meu filho? Eu falei: filha, você usou a Bíblia, eu sou pastor. Ela: perdão, pastor, perdão. Eu não sabia que tinha um pastor aqui. Eu falei: pastor faz compra, filha. Ela: me perdoa. Agora você fala para ele que 70 vezes 7 não acabou. Ela: não acabou, mas em casa a gente conversa. Eu morri de rir. Eu liguei para a Ju na hora. Eu falei: amor, você não sabe o que eu presenciei aqui. O problema é que essa igreja está distraída, entretida. O problema é que a igreja teria uma missão de ir contra essa porta. Presta atenção. A igreja precisa se movimentar. Você vem para cá, para que eu possa alinhar você, encher você de Cristo, para você encher a sociedade dele. Você pegou? Os seus amigos são uma oportunidade de Deus falar com eles através da sua vida. Isso aqui é só parede. Porque se essa igreja estiver movimentada, se essa igreja estiver movimentada e se movimentar, olha o que vai acontecer. Elas não podem prevalecer. Não diz que ela vai resistir a você. O diabo tem tanto medo de você entender isso, que a Bíblia fala que se você resistir a ele, por que ele foge de você? Porque se ele ficar perto de você, a porta tem que cair. Agora o seu trabalho é botar essa porta abaixo. Ela não vai resistir. Qual é o problema que nós enfrentamos? Presta atenção. A gente vê a porta do inferno aí fora, sim ou não? Com tanta igreja aberta, tanto evangélico, das duas uma. Ou essas portas são absurdas, ou talvez nós não estejamos escutando o evangelho verdadeiro. E a igreja esteja distraída.
José, cadê o... Está aqui, Cristo, 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 Cristo. Já não vivo eu. Você está preparado para começar a pregar? Posso começar a partir daqui? Hebreus 6, verso 1. Vamos começar agora. Passada a introdução. Eu preciso que você entre nessa atmosfera, querido. 6:1. Por isso, você abriu, diga amém? Pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, ou seja, avança para o que é perfeito, anda para o que é perfeito, se movimente. Vira para esse irmão que está ao seu lado assim, se movimenta. Fala, para de reclamar da vida, para de ser chato. As pessoas não querem saber da sua vida, as pessoas só precisam saber da vida de Cristo. Quem quer saber da sua vida é fofoqueiro. E eu acho que você não gosta de fofoqueiro, a não ser que seja seu parente. O destino sobre as portas do inferno, sejam grandes, poderosas, não importa, porque se a igreja avança, ela não prevalece. Deus não mandou você orar contra elas, mandou entender que Jesus é o... e ser edificado, avançar, movimente-se. Só que se eu ainda vejo essa porta hoje, quer dizer que nós ainda não estamos tocando quem deveríamos estar tocando. A igreja está parada. Qual é a missão da igreja? A missão não é nova, querido. É que a sociedade possa ver um Cristo mais nítido. Essa expressão, quem dizem que eu sou, Jesus, quando estava sendo crucificado, alguém olha para o Pedro, que negou Jesus. O Pedro, que falou, Jesus, não vai ser crucificado não. Pedrinho. É intimidade. Você tem intimidade com José, eu tenho com Pedro, fazer o quê? Pedrinho virou para Jesus e falou, precisa morrer não, para que isso tudo, mestre? O Pedrinho tinha sido chamado de Satanás. Agora Jesus está sendo crucificado. Alguém olha para o Pedro e fala assim, ué, vai. Tu não é um deles? Por quê? Vai. Parecia com ele. O Judas chega para Jesus, irmão. Jesus vai ser preso. A Judas fala assim, vocês não vão saber quem é. Está lá ele, o Pedrinho, o Joãozinho, o Titi. Você com seus amigos, eu com os meus. Não vamos se meter nesse negócio. Aí ele sobe. Vou dar um beijo nele. As pessoas não conheciam Jesus? Claro que conhecia. Jesus era famoso. Mas por quê? Tudo igual. A pergunta é, se você andar hoje na rua, você é igual a quem? Você se parece com quem? Isso é um vírus pegando na igreja, irmão. Chegou em Curicica. Se você andar na rua, tá, eu vou melhorar. Se você andar com com a Bíblia debaixo do braço, vão te reconhecer como discípulo de Jesus? Ou você é só mais um com a Bíblia debaixo do braço, que as pessoas vão falar? Vira a pessoa só ao seu lado e fala assim, para de querer parecer com um influenciador. Se pareça com Jesus. E nesse texto de Mateus que eu li, nós vemos 3 conexões. Tu és o Cristo, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Porque ao ver mais claro a Cristo, vejo mais claro a igreja. Ao ver mais claro a igreja, eu posso avançar. Entenda,
Infelizmente, se você está chegando hoje aqui, você não vai compreender o que eu vou falar agora. Mas eu tenho um pouquinho mais de tempo de evangelho, você vai me compreender. A missão dos 5 ministérios não é com o mundo. Não é. Porque diz a Efésios que Deus deu pastores, apóstolos, mestres, profetas e evangelistas para edificação dos santos. Quem vai tocar o mundo são os santos. Os 5 ministérios vão tocar a igreja. Pastor não é pastor de não cristão, não é. Porque diz a minha Bíblia que ele é pastor dos santos. E quem vai tocar as pessoas que não são? É que é confuso. Como é que o evangelista não toca as pessoas fora? Não, porque a função dele é treinar os santos, edificar os santos. É assim que tem que fazer, é assim que você tem que fazer, é assim que tem que fazer. Você precisa entender isso, crente. A tragédia da igreja é achar que são os 5 ministérios que vão tocar o mundo, encher o mundo, e não são. Você tem um plano de Deus sobre a sua vida, um sonho, um chamado, seja lá o que você dê nome, um propósito. Eu não vou entrar nesses méritos hoje não, mas você tem algo que Deus colocou sobre a sua vida? Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Levanta a mão, gente, levanta a mão, isso. Todo mundo vai dar conta do que recebeu naquele dia. Deus não te deu algo para você ficar trancado dentro de casa fazendo a sua vontade. Você vai dar conta disso no dia do tribunal de Cristo, eu e você. Jesus vai chamar e vai falar assim: o que você fez com o que eu te dei, hein? Aí vai falar: fiquei fazendo crochê. Deus, você sabe que eu gosto de um programa de televisão, não sabe? Me perdi na Netflix. Aí Deus falou: sério? Que pena. Vamos conversar por 1000 anos? É uma outra conversa que eu quero ter outro dia, hoje não. Precisamos de uma igreja que pare de orar para o avivamento. Você que é novo, gera confusão algumas coisas que a gente fala, e eu sei disso. O avivamento é a vergonha da igreja. Pastor, eu escuto direto as pessoas orando para o avivamento. Orar para o avivamento é admitir que você perdeu o que Ele te deu. Orar para o avivamento é admitir que tudo que Ele te entregou, você esfriou. Nós precisamos de uma igreja responsável, que ore por mais e que não perca nada. Porque se você ora para o avivamento, você admite que o que Ele te entregou há 2 anos atrás, 1 ano atrás, esfriou na sua mão. Porque você não foi responsável e agora toda hora ora a Deus, para Deus te dar aquilo que você perdeu. É lindo ontem, irmão, tanta gente batizada, as pessoas, meu irmão, num poder que só. Mas é mais lindo, daqui a 6 meses você está do mesmo jeito. Daqui a 2 anos você só tem aumentado isso. Porque senão, quando é que alguém responsável vai se levantar e falar: Senhor, pode me entregar que eu não vou perder? Essa é a igreja que Deus espera. Não uma igreja que fique se lamuriando e pedindo perdão o tempo todo, falando: Senhor, ai, aviva-nos, 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 aviva-nos. Por quê? Porque somos irresponsáveis. Pastor, então quem ora para o avivamento está errado? Não. Mas que primeiro ore por uma igreja responsável, que não perca, porque senão Deus está avivando a igreja brasileira desde 1950. Toda hora tem um foco de avivamento. Está lá, ano passado ou retrasado, passou lá uma universidade, 7 dias de... Quantos dias? Foi 7? Não sei quantos dias, irmãos, orando, orando, orando. Que bênção! E agora? Cadê? 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 Quero saber, cadê? Então não é sobre o que você recebe, é sobre a capacidade que você tem de reter tudo que Deus te entregar. Chega de ficar orando de novo porque você perdeu coisa. Se arrepende primeiro e fala: me torna responsável, depois me entrega de novo.
Isso é coisa de criança, uma igreja criança. Toda hora está pedindo, Senhor, aviva-nos, aviva-nos, aviva-nos. Te aviva, mas o avivamento é uma vergonha. De alguém que vai ter que admitir que está perdendo o que ele está entregando. Eu tenho orado por uma igreja que não perca o que recebe, irmão. E essa é a tragédia de pregarmos o evangelho da salvação e não o evangelho do reino, porque a palavra não vai dizer que Jesus voltará quando todos tiverem ouvido o evangelho da salvação, e sim quando todos tiverem ouvido o evangelho do reino. Porque o evangelho da salvação te deixa numa posição cômoda, de benefício. Pastor, pelo amor de Deus, pastor, que é isso? Irmão, eu fui salvo, eu fui limpo, eu fui sarado, e se ninguém quer, problema é deles, estou nem aí. Eu estou beneficiado. A igreja não foi criada para benefício pessoal, nem seu, nem meu e nem de ninguém. A igreja foi criada para tocar o mundo. Pastor, e se as pessoas não quiserem, você a vida toda quis? Sério mesmo? Parece hipócrita. Eu odiava a crente. Odiar. Irmão, quando você odeia a crente, você vira pastor, deve ser, não é possível. Deve ser um negócio de Deus fala, tu me odeia? Vai cuidar da minha igreja. Deve ser um negócio de Deus fala, odiar. Irmão, se as pessoas falassem que eu ia entrar na igreja, eu falar, você vai entrar? Duvido que eu entre. Contigo? Nunca. Estou eu aqui. 20 anos em cima do altar. Entenda, a gente precisa sair disso, sabe? Dessa zona de conforto. Eu estou bem, eu vou para o culto, tá? E seu vizinho, está bem? O casamento dos seus amigos estão bem? É tempo de aceitar um relato como governo, porque a palavra relato, ela está intimamente ligada a governo. Tudo que eu aceito com poder de relato tem o poder de governar a minha vida. Por que eu creio na Bíblia? Porque eu creio do relato de Jesus, então aquilo me governa. Você pegou? Pegou? Por que eu creio que ele morreu e ressuscitou? Porque aquele relato eu creio, e ao crer naquele relato, esse relato me governa, porque todo relato que eu escuto e eu aceito tem o poder de me governar. O problema é que você tem aceitado o relato de Jesus, e quando alguém fala assim, que você não vai dar em nada, que você não vai dar certo, que você é um egoísta, e aí eles vão colocando palavras contra a sua vida, que são contra a vontade de Deus, mas você acredita no relato deles e governa a sua vida. Porque o que você não entendeu é que quando Jesus fala assim, eu sou o caminho e eu sou a vida, eu sou o caminho, verdade e a vida. Então assim, se Jesus é o caminho, qualquer coisa fora de Jesus não é caminho, ok? Se Jesus é vida, tudo fora de Jesus é morte. Se Jesus é a verdade, tudo fora de Jesus é mentira. Só que o que você não entendeu é que a palavra verdade e a palavra realidade na Bíblia são a mesma palavra. Em grego são iguais. Porque a intenção original de Deus é que tudo que ele derrame como verdade se estabeleça na sua vida como uma realidade. Eu repito até você compreender. Tudo que Deus derrame na sua vida como verdade, a intenção de Deus é que aquela verdade te governe, e naquela verdade se estabeleça uma realidade. Qual é o problema? Você quer saber? Pergunta. Não, pergunta se quer saber. É que quando Deus te fala uma verdade, você imagina uma realidade que é diferente da realidade que você vive. E agora você vai ter que lutar entre o que você vive e o que você crê. O problema é que por vezes o que você vive se torna mais importante do que você crê, e você não consegue mudar a sua realidade na crença que você tem. Vira para esse irmão que está ao seu lado e fala assim, Deus te deu uma palavra, ainda que a realidade seja outra, ela é uma mentira. Você não entendeu, eu repito. Fala assim, Deus te deu uma palavra, ainda que você esteja vivendo uma outra realidade, você precisa comunicar a essa realidade que ela é uma mentira, mesmo que você esteja vivendo
Porque a única verdade que existe é a que Deus falou sobre a sua vida. Você vai ter que lutar contra isso. O que te governa hoje? No dia em que Jesus morreu, ressuscitou, o reino de Deus foi estabelecida. Reino não é esperança futura, é uma realidade presente. Ao Jesus voltar em glória, o reino de Deus encherá tudo, toda a terra. O fim da história não é o diabo, o fim da história é Cristo é tudo. Nós proclamamos um reino que é criado, sustentado e consumado. Tudo que Deus criou, Deus sustenta. Eu repito. Tudo que Deus cria, sustenta. É o que o texto vai dizer em Hebreus 1, verso 2. Não precisa abrir não, eu vou ler aqui. Hebreus 1, verso 2. Olha o que o texto vai dizer, que fantástico. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Não está dizendo que Cristo fez o universo. Então tudo que Deus cria, Deus sustenta. Você é a criação de Deus, diga amém. Está preocupado com o quê? Está preocupado com o quê? Você não vê os pássaros? Não semeiam, não colhem, não vê os lírios? Nem Salomão se vestiu. Você é criação de Deus, diga amém. Tudo que Deus cria, irmão, toca nesse irmão que está ao seu lado, abençoado, e fala: toma vergonha, Deus quer te sustentar. Ele só não aguenta com a sua murmuração, porque quando você murmura, você atenta contra a vontade de Deus. Não adianta você orar que crê em Deus e se preocupar porque perdeu o emprego. Não adianta vir aqui domingo e falar: Senhor, eu creio em Ti, e ficar preocupado porque as coisas não andam bem com você e com a sua esposa. Se converte. Se converte. Converte. Você é criação de Deus, diga amém. Então fala: tudo que Deus cria, Ele sustenta e Ele consuma. Finaliza. É por isso que na cruz a última frase de Jesus é: você não entendeu, irmão. Na cruz de Jesus fala assim: pronto, está consumado. Porque toda a criação de Deus está fadada à consumação dele. Pega uma mão aos céus. Tudo na sua vida que Deus te deu, que não está finalizado, está com data de vencimento para Deus finalizar. Tudo que está mal terminado está com data de vencimento para Deus terminar. Tudo que está meia boca está com data de vencimento para Deus colocar exatamente como Ele quer. Porque tudo que Deus cria e Deus consuma. Quem tinha um amigo, 10 anos de amizade, e ele sumiu, nunca mais apareceu, porque não fala, ficou com ódio de você, raiva, ficou seu inimigo? Alguém tem alguma coisa assim? Todo mundo, né? Por quê? Por que as relações acabam? Você quer saber, eu conto. Só não pode falar que eu falei. Fala que foi você. Por que as relações acabam? Porque Deus não sustenta nada do que Ele não deu. Esse amigo aí Deus nunca deu, porque se desse Ele sustentava. Qual o problema? É que você agora chora que ele foi embora. É que você fez amizade com quem Deus nunca quis, se relacionou com quem Deus nunca fez, e quando foi embora,
você acha que você tem uma opinião melhor do que a de Deus. Deus só sustenta. Sabe por quê? Você já percebeu que você às vezes tem amigo de 20 anos, você vê uma vez por ano e continua seu melhor amigo? Por quê? Porque tudo que Deus dá, mas se Ele não deu, não sustenta. Você que dê conta disso. É por isso que aqui nessa casa, há muitos anos eu falo isso. Se o seu emprego não foi Deus que te deu, não dizime. Por quê? Porque Deus não quer nada que Ele não tenha te dado na sua vida. Não dá para orar também para melhorar no emprego, né? Não tem como. Ele não deu. Pastor, você prega isso aqui? Acabei de falar. Então entenda, a questão não é se as coisas vão dar certo ou tão erradas. Lembra? Tudo que Deus cria, Ele, e Deus não se compromete com nada que Ele não cria, que Ele não tenha criado. Então entenda, a questão não é se algo está bom ou ruim, é se nasceu nele. Eu repito, você não tem que se perguntar se a realidade que você está vivendo ela é boa ou ruim. O que você tem que se perguntar é se nasceu nele. Porque alguns amparatos bíblicos prejudicam a história do bom ou ruim. Porque bom e ruim é subjetivo. Você quer ver só? José foi entregue como escravos pelos irmãos. Bom ou ruim? Por quê? Nasceu de Deus? Vou dar outro exemplo. José saiu pelado, não adulterou e foi acusado disso, foi levado preso. Bom ou ruim? Ruim. Mas na prisão aonde ele estava, teve a oportunidade de virar o governador do Egito. Bom ou ruim? Então você está dizendo que as outras coisas foram ruins, mas essas outras coisas levaram ele a isso. A pergunta não é bom ou ruim, é nasceu de quem? Se nasceu de Deus, bom. Para você, não importa. Não importa. Maria perdeu Jesus por 3 dias, bom ou ruim? Não importa. Nasceu de Deus? Nos cabe. Pastor, minha vida está um caos. Está um caos? Ou Deus está te espremendo? Não, o diabo está... Eu gosto disso demais. O diabo está atentando contra a minha vida. Irmão, pelo amor de Deus. Até para ser burro tem limite. Você tem filho? Diga amém. Você deixaria o diabo tacar uma seta contra o seu filho? Mas Deus, um pai melhor que você, deixa. Não, eu imagino essa galera achando que o diabo é Robin Hood. Deve ser. Irmão, pelo amor de Deus, irmão, pelo amor de Deus. Pelo amor. E nada contra... E não estou falando que eu apoio o diabo, não. Fazer um monte de libertação nesse final de semana. Um monte de gente ficou endemoniada e amém. Acabou. Resolveu um problema. É porque parece que a gente não crê nessas coisas. Mas não. O diabo não pode tocar na vida de um filho de Deus. Não pode. Não, a ovelha conhece a voz do pastor. Vocês estão vendo, né? Olha lá, tá vendo? O pastor não sabe se ele é o pastor dos pais, mas das crianças sempre. Presta atenção. Deixa a criança, irmão. Olha para mim. Se eu pegar uma manga e apertar, sai o quê? Suco de manga. Olha que beleza. Você está espiritual. Se eu pegar uma laranja e apertar, e se eu apertar você, o que sai? No momento sai murmuração. Mas se você diz que está cheio, deveria sair? Vai. Cristo. Então Deus te aperta, sabe para quê? Para você entender que você ainda não está como Ele quer. Porque o dia que tiver, a hora que te apertar, irmão, essa rua toda saberia que está sendo apertado. Porque só é sair Cristo. Vira para esse irmão, está ao seu lado, fala para ele, reclama menos. E vamos ser cheios de Deus. Eu e você. Porque eu também estou reclamando.
Deus só vai sustentar se nasceu dele. Fala, tudo que Deus cria, Deus sustenta e Deus termina. Deus não é o Deus de ciclos não terminados. Filipenses 1, verso 6. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Você é a obra de Deus. Deus não está construindo paredes, Deus está edificando a sua igreja. O reino de Deus não é um movimento para interessados se alistarem, é uma realidade presente. E entenda, Cristo não encherá tudo, Cristo já encheu tudo, porque já encheu a sua igreja. Quem encherá a sociedade é a igreja. Cristo não encherá a sociedade, Cristo já encheu a sua igreja, e a igreja vai tocar a sociedade. Eu repito isso quantas vezes você quiser. Quem vai ser cheio é você, e nós vamos tocar os ímpios. A igreja tem tudo necessário para encher tudo de Cristo. Existe uma esperança para essa geração. Pergunta: uma igreja pronta para encher tudo de Cristo, porque já foi cheia dele. Esses são os textos. Não se encham de vinho, mas sejam cheios do Espírito Santo. Aguardem em Jerusalém até que sejam cheios, porque só quem foi cheio pode encher. Um vazio não pode encher nada, mas alguém que foi cheio enche, porque transborda. A palavra vai dizer que nós temos um tesouro dentro de um vaso de barro. Você é o vaso de barro, o tesouro é o Cristo vive em mim. Entenda, ele vai aparecer quer você queira ou quer não. A grande questão é como. Lembra que é um vaso, sim ou não? Tem duas maneiras de Cristo ser externado. Pergunte. A primeira é transbordando, e a segunda é Deus quebrando o vaso. Mas fique tranquilo, que o destino é ele ser visto por bem ou quebrando, nunca por mal. Fala, eu fui cheio. Abre comigo Atos 3, verso 6, eu acho que é o último texto de hoje. Louvor, vem para cá. Irmão, seguramente vai terminar hoje não, irmão. Esse é um texto muito famoso. Não perde a atenção não, perde não, porque tudo que eu preguei é para agora. Esse é um texto que tinha um paraplégico pedindo esmolas na frente do templo. O versículo 5 de Atos 3 diz assim: ele os olhava atentamente. Estava Pedro e João. Se abriu, diga amém. Esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Ele era paraplégico, não andava, mas ele queria esmola. Pedro não tinha esmola, mas tinha Cristo, e manda ele andar. Vira para esse irmão, então usava assim: nem todo doente sabe o que tu quer, porque deveria pedir para andar, mas queria dinheiro. Agora o Pedro fala uma frase que eu adoro ela, porque ele fala: não tenho ouro, mas o que eu tenho. Essa é a igreja evangélica daquele tempo, desse tempo. Porque hoje a igreja tem muito ouro e prata, mas será que tem o nome de Cristo para dar para alguém? Porque não contente não levantar os paraplégicos na porta dos templos, agora eles estão deixando paraplégicos os crentes, porque não andam para lugar nenhum. O que Pedro tinha?
O que Pedro tinha? Cristo. Porque eu só posso dar aquilo que tenho. Só. Pastor, por que aqui a gente não prega demonologia? Porque eu não tenho diabo para dar para ninguém. Ué? Por que a gente não prega cura interior? Irmão, nem emocional eu sou, fica difícil. Eu só posso dar o que eu tenho. E graças a Deus, nos últimos 5 anos eu só tenho Cristo. Só que a grande questão é que nós não proclamamos um reino. Porque isso João fez e os profetas fizeram. No novo pacto, com o advento da ressurreição de Jesus, esse novo reino, esse reino tem a vida presente nele. Agora o que eu prego não é um reino apenas, é uma vida nesse reino. Jesus não enviou os discípulos como portadores de uma mensagem, mas como portadores de uma verdade, portadores de uma vida. Só que ao compartilhar de Cristo, eu coloco em evidência um amor em ação. Existe uma demanda nesses dias, não só falarmos, mas manifestarmos tudo que falamos. E como eu manifesto esse reino? Compartilhando a vida do Filho. Não é uma mensagem, é uma evidência de amor. Ah, você entendeu? É tempo de amar, querido. Porque não existe autoridade sobre aquilo que eu não amo. Eu não terei autoridade sobre nada que eu não amar. Você vai precisar se apaixonar pela sua rua, pelos seus parentes, pelos seus inimigos, pelos seus discípulos, pelo seu trabalho, por tudo que Deus colocar perto de você. Não há autoridade sem amor. Só é possível ter autoridade se amar. Por isso que diz o texto: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus deu vida primeiro ou amor primeiro? Deus deu primeiro vida ou amor? Porque não tem como fazer nada sem vida, sem amor. Eu não consigo dar vida a quem não amo. Não consigo. A nossa proclamação não é uma fala, é um amor. Porque toda manifestação de Deus precisa de amor. Pastor, o amor não é suficiente. Deixa eu encerrar com João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida. Escute o que eu vou dizer. O amor de Deus não é romântico. Como é que é o amor de Deus? O amor de Deus não são abraços. O amor de Deus não são afetos e carinhos. No dia que Deus disse eu te amo, você vai entender como eu te amo. Porque o meu amor é dar meu filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Amor de Deus é entregar Jesus. Você ama pessoas? Com que amor? Porque se o amor é de Deus, você entrega Jesus. Eu decidi amar as pessoas como Deus ama. Ah, você não entendeu. Eu decidi amar as pessoas como Deus ama. Duda, vem cá, rapidinho. Vem cá, vem cá, vem cá. Pode ser as duas, pronto. Pode vir as duas. Sobe aqui. Sei lá, para não achar que eu
Vem cá, Maiara. Vem cá. Vem cá. Vai lá. Pronto. Presta atenção. Eu sou o pastor das meninas, amém? Todas aqui há muitos anos, né? Inclusive. Eu preciso definir qual o amor que eu tenho para elas. Pastor cuida das pessoas. Qualquer psicólogo cuida das pessoas. Nós somos chamados para amar pessoas. A questão é, com qual amor? Porque amar as meninas com o amor do Bruno, eu vou perguntar sobre a vida delas. Você está tudo bem com o seu trabalho, filha? Gabriel está dando muito trabalho? Não, graças a Deus. O casamento vem já já. Em nome de Jesus. Ajuda a gente. Sua mãe está bem? Está bem mesmo? Que bom, graças a Deus. Oh. Você é um bom pastor, irmão, sim ou não? Você vai falar assim, nossa, que pastor atencioso. Como é que está a pet shop? Aproveita, estou fazendo propaganda hoje. Muito cachorro? Tá bem com o papai? Como é que tá o curso? Tudo bem, filho? Tá voando? Você sairia daqui sabendo o quê? Nossa, pastor atencioso, irmão. Ó, eu nem perguntei o que eles estão fazendo. Eu sei o que eles estão fazendo da vida. Pegou? Precisa perguntar o que. Vocês vão sair daqui como assim? Nossa, o pastor sabia da vida de todo mundo, gente. Pastor fofoqueiro. Mas esse é um homem comum, amando. Dá a mão. Quando nós entendemos o amor de Cristo verdadeiramente, eu entendo que o Cristo em mim, ao amar, precisa ser impartido com quem eu amo. É impossível botar, eu falei isso ontem aqui no retiro e vou repetir. É impossível botar uma mão no congelador e não ficar com a mão gelada. É impossível colocar uma mão debaixo d'água e não se molhar. Como é impossível amar e amar e as pessoas não serem tocadas. Ainda que não venham orações fortes, ainda que ninguém bote a mão sobre a sua cabeça, é impossível impartir de um amor e ninguém sentir nada. É impossível, porque a vida que está em você começa a ser impartida às pessoas, começa a ser impregnada às pessoas. E ainda que você não tenha nada, querido, você começa a partilhar da mesma vida, da mesma dimensão, do mesmo amor, porque é um amor que imparte, é uma vida que imparte. E é impossível, ainda que você não tenha escutado uma oração de poder, ainda que você não tenha ouvido nada a respeito, ainda que eu não tenha orado em línguas, é impossível tocar, amar e a mesma vida não ser partilhada. Eu decidi na minha vida amar como Jesus ama. É por isso que, indiferente do culto que você venha, você só ouve Cristo, 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 Cristo. E hoje esse é o convite dessa noite, querido. É você ser impregnado com a mesma vida, ser impregnado do mesmo ambiente, ser impregnado da mesma atmosfera. Sabe por quê? Porque é uma vida que impregna. O nosso convite não é ser evangélico. Isso quem chama é revista, é o Ibope, querido. O nosso convite é sermos impregnados da vida de Deus, até tal ponto que todo mundo que te olha e fala: ué, você parece com ele, ué, você parece com ele. O destino da igreja não é brotar um terno, é se vestir do filho.
Dá a mão para alguém que está ao seu lado.